Vamos dar continuidade à nossa aula de História Eclesiástica. Hoje é a aula de número 8. Vamos dar sequência, nós falamos sobre Tertuliano e seu envolvimento no movimento montanista, e a gente vai dar sequência agora neste momento. Vamos orar. Deus, te agradecemos essa oportunidade que aqui estamos tendo de estudar História, e que através dessas informações nós possamos te servir melhor. Capacite cada aluno para que cada um possa apreender as informações necessárias e dessa maneira contribuir para os seus ministérios. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade, amados, nós estudamos sobre Tertuliano, vimos vários aspectos, e agora vamos estudar sobre Montano e avaliar um pouquinho sobre esta que é considerada uma seita cristã. O montanismo, ele vai surgir, Montano, ele nasce em 150 e vai até 217, e ele vai ter algumas características bem peculiares. O montanismo, ele também é chamado de a seita do Espírito Santo, ou Igreja do Espírito Santo, ou irmãos pneumáticos. Lembra que quando nós falamos a respeito dos tais chamados crentes pneumáticos, que não podia dar a palavra para eles, porque eles acabavam criando confusões doutrinárias, ainda gerava intrigas dentro da igreja. Com isso surge o uso da oração litúrgica. O surgimento da reza dentro da Igreja Católica vem por um desses motivos, desses irmãos pneumáticos. O outro motivo é porque a congregação teria que dizer o amém quando o irmão terminasse de orar. Mas vai que porventura esse irmão teve algum pensamento indigno ou estava tendo algum comportamento indigno, como que a gente poderia falar com certeza o amém? Dessa forma, acabou se atribuindo ao bispo da igreja essa questão de estar orando, porque se há alguém que nós confiamos, esse alguém é o nosso pastor. Então, com isso, o líder da igreja passa a recitar o Pai Nosso e também orações produzidas por ele, a fim de que a congregação possa dizer o amém. Então os montanistas, eles eram conhecidos como crentes pneumáticos ou então a Igreja do Espírito Santo. Ele vai formar essa denominação por volta do ano, mais ou menos por volta do ano 165, e eles também eram um grupo moralista, legalista. Eles também surgem nesse momento em que a igreja está tendo uma vida devassa, uma vida em que as atitudes éticas morais da igreja não condizem com aquilo que o evangelho está apresentando. Então, dessa forma, parece que esse estilo de vida dos montanistas atraiu Tertuliano, que adere a esse movimento. É um movimento considerado considerado herege por quase toda a igreja. Montano nasceu provavelmente na Frígia, ali na região da Turquia, e ele afirmava ter o dom da profecia e que tinha sido enviado por Jesus Cristo e que se iniciaria a era do Paracleto. Paracleto é consolador. Então, juntamente com ele, nesse ministério, haviam duas mulheres, Prisca, ou Priscila, e Maximila, que faziam profecias através de uma língua que ninguém entendia nada. Eram línguas incompreensíveis, e somente Montano tinha a capacidade de estar, então, interpretando essas profecias. Por isso que ele afirmava que ele é que tinha o dom. Mas isso também nos remete a uma prática grega comum naquela época, que eram os oráculos. O oráculo funcionava da seguinte forma: haviam os templos, e ali você tinha as nifetas virgens, moças virgens, em que os sacerdotes davam uma determinada bebida para elas, e elas então entravam em êxtase e balbuciavam palavras que ninguém entendia nada, e só o sacerdote podia então fazer a tradução ou entender aquilo que estava sendo dito. Isso que estava sendo dito era o oráculo, Então, a exemplo daquilo que a cultura grega já possuía, Montano se apropriou desse particular e passou a exercer esse ministério de profecia.
eles anunciavam uma volta eminente de Cristo na cidade de Pepusa, aonde surgiria a Jerusalém celeste. E com isso, então, se iniciaria a Era do Paracleto, 1000 anos do governo de Cristo. E que essa revelação, então, era uma revelação da parte de Deus, uma revelação divina. A característica, então, mais marcante no movimento montanista é essa questão do Espírito Santo, que os torna pneumáticos, e a revelação profética. Essa revelação, como eu disse, ela acontecia, né, através de Priscila e de Maximila, que em êxtase falavam línguas desconhecidas e só Montano é que podia então fazer a interpretação disso. Outra característica também era essa ênfase na escatologia da volta iminente de Cristo. Eles praticavam também um forte asceticismo e incentivavam seus membros à castidade, praticavam a xerofobia, que é o consumo de alimentos secos, e realizavam um jejum de 2 semanas por ano. Não comiam carne. Pecados considerados graves para eles eram os pecados irremissíveis, mesmo que houvesse arrependimento. Esses pecados não seriam perdoados. As mulheres eram obrigadas a usarem véu em toda e qualquer função da igreja. Incentivavam que os fiéis se voluntariassem ao martírio. Diante de todos esses aspectos, eles acabaram tendo uma rápida expansão dentro do território de Roma, Ásia Menor, e também pela África. Agora, até o século VIII, a gente ainda vai ver resquícios, né, desse movimento através dos tertulianistas, como eu já expliquei na outra aula. Então, eles acabam tendo uma adesão muito forte por causa de todas essas características. Assim, o movimento montanista acaba aderindo muita gente, inclusive o personagem que nós falamos na outra aula, que é Tertuliano. É um movimento que vai perdurar por 7 séculos aproximadamente, né? Então isso mostra a profusão e a abrangência, né, que esse ministério, que esse movimento acabou tendo dentro da igreja primitiva, assim como os problemas que ele veio causar e das influências que ele teve na teologia e que vai orientar, né, a estrutura da igreja católica em períodos seguintes. Eu queria falar com os irmãos agora a respeito de alguns quadros para nós entendermos como que funcionou algumas perseguições. Aqui nós estamos vendo a perseguição de Sétimo Severo. Mas não foi só essas perseguições que nós tivemos. Nós tivemos várias outras perseguições. Eu queria convidar você a ver esse quadro juntamente comigo, para que a gente possa ter uma noção real até esse período do que está acontecendo. Então nós vamos ter Tibério, de 14 a 37, que acabou não tendo perseguições, mas acaba havendo uma perseguição judaica com a morte de Estevão por volta do ano 35. Foi considerado o primeiro mártir cristão. Depois, com Calígula, nós vamos ter a morte de Tiago em 42, mas não temos a igreja ainda sendo perseguida. E com Cláudio, do ano 41 a 54, nós vamos ter a expulsão dos judeus de Roma, com a morte também do Tiago, no ano 62. Então morre Tiago, irmão de Jesus, e morre Tiago, o apóstolo. Nós vamos ter com Nero a primeira grande perseguição, mas a nível de Roma, que acabou se estendendo também por parte da Ásia Menor, mas ficou mais centralizada na cidade de Roma, pelo fato de se terem depositado a culpa do incêndio da periferia de Roma em cima dos cristãos. E isso porque várias casas de cristãos não pegaram fogo, enquanto que as dos demais, todas elas se queimaram. Então era estranho somente os cristãos não terem tido suas casas queimadas. Com isso, lançaram a culpa em cima dos cristãos. Essa é uma teoria.
A outra teoria é que o próprio Nero teria jogado fogo em Roma e ele, para se livrar da culpa, culpou os cristãos por causa disso. Durante essa primeira perseguição oficial, nós vamos ter a morte de Pedro e de Paulo também na cidade de Roma. Depois, com Vespasiano, nós tivemos um período de tranquilidade, com Tito também. Domiciano, já de 95 a 96, nós vamos ter mais perseguição sobre a igreja, mas também mais centrada na cidade de Roma, e é nesse período que João é exilado para a ilha de Patmos. Tá? Nós vamos ter depois com Nerva a libertação de João e também de Domitília. E João acaba indo para Éfeso e, segundo a tradição, ele morre lá em Éfeso por volta do ano 97, por volta do ano 98. Com Trajano, aconteceu um episódio com Plínio, o jovem, procônsul da Bitínia, que acaba escrevendo para o imperador e relatando ao imperador a questão de vida, como que os cristãos estavam vivendo ali naquela região. E colocando que eles eram uma sociedade ímpar, maravilhosa, era linda a maneira como eles estavam vivendo, se ajudando, mas era complicado, porque os deuses antigos estavam sendo desprezados e a população estava em grande massa abandonando os deuses antigos. E Trajano queria restaurar a religião antiga. Então ele solta um edito, e esse edito acaba preconizando ou estabelecendo que o império não vai perseguir os cristãos, mas caso haja alguma denúncia e esse cristão então se recuse a prestar honras ao imperador, queimar incenso aos deuses, ele então pratica desobediência ao Estado e pela desobediência ao Estado ele deve então ser castigado. Depois, com Adriano, ele segue também a política de Trajano. Só é martirizado ou castigado qualquer cristão que seja denunciado. E essas denúncias não podem ser anônimas, viu? Elas só podiam ser de corpo presente. Antônio Pio, não há uma perseguição, mas é sobre o seu governo que Policarpo, bispo de Esmirna, vai enfrentar o martírio por volta do ano 156. Marco Aurélio, também auto-intitulado Celso, do ano 161 a 180, ele vai praticar uma forte perseguição na região da Gália, e ele vai então em Lyon e Viena executar milhares de cristãos ali, que nós vamos ter um episódio, né? Dentro dessas cidades, com o martírio, né, das irmãs lá, Felicidade Perpétua, através dessa perseguição também Justino, o bispo Fotino e Blandina, né, também vão encontrar aí o seu martírio. Depois nós vamos ter, no período do imperador Cômodo, nós vamos ter vários cristãos condenados às minas de Sardenha, né, na Sardenha. Você vai ter com Sétimo Severo, ele decretou que era ilegal tornar-se judeu ou cristão, e com isso ele suscita uma forte perseguição lá no Egito. Leônidas de Alexandria, Perpétua e Felicidade vão morrer nesse período na cidade de Cartago. Através daquele período em que nós vamos ter várias dinastias assumindo ali o Império Romano, a Macrina, a dos Pretorianos, a igreja acaba experimentando um período de paz. Mas depois, quando Décio assume a governança de 249 a 251, Décio queria uma religião no império, requereu que todas tivessem um certificado de sacrifício, que é chamado de libelle. A perseguição em todo o império, então, acaba acontecendo. E aí você tem também o problema dos caídos e a sua reentrada na igreja, porque muitos acabaram negando a Jesus, mas conforme a perseguição ia atenuando, eles queriam voltar. Nesse período tivemos a morte de Fabiano, Orígenes, morreu poucos anos depois das torturas sofridas.
ele foi fortemente torturado. Poucos dias depois, aqui no material que eu peguei, ele colocou poucos anos, mas segundo Eusébio de Cesareia, foram questões aí provavelmente de semanas que Orígenes veio morrer em decorrência dessa tortura que ele sofreu. Valeriano, de 253 a 259, ele diminuiu as perseguições, que foram provocadas por Décio, mas em 257 ele proibiu reuniões cristãs nos cemitérios, e em 258 ordenou a execução dos clérigos. Então é nesse período que Sisto II e Cipriano vão encontrar a sua morte. Tá? Sisto em Roma e Cipriano em Cartago. Depois nós vamos ter, de 260 a 300, várias ordens aí romanas se sucedendo no trono, e com isso a igreja acaba experimentando um certo período de paz, né? E Galeno ele acaba revogando os decretos contra os cristãos e acaba restaurando os cemitérios e proíbe os maus tratos aos cristãos. E com isso, então, a igreja acaba tendo um período aí de paz. Diocleciano, de 284 a 305, vai ser a última e grande perseguição do Império Romano. Ela foi incitada e continuada por Galério. O edito ordenou a destruição dos prédios das igrejas. Então, nesse período, a gente vai ter as igrejas cristãs sendo destruídas, a destruição das escrituras. Os cristãos que entregavam as escrituras eram chamados de traidores pelos próprios cristãos. Depois nós vamos ter um outro movimento que criou uma situação muito complicada, porque esse pessoal queria voltar para dentro da igreja, e esses grupos, em específico o grupo donatista, acabou não aceitando a volta deles, né? Depois, com Galério, de 306 a 311, perseguição até a promulgação do Edito de Tolerância. Tá? Com Constantino, então, vai ter o Edito de Milão. Terminou a perseguição oficial do Império Romano contra o cristianismo. Tá bom? Então, dessa forma, a gente vê aí todas as perseguições e o que elas desencadearam dentro da igreja cristã. Vamos ver algumas respostas que a igreja deu para o movimento montanista, que nós acabamos também de avaliar. Então, Montano ali, ele auxiliado, né, por Prisca e Maximila, começa na Frígia e ganha grande apoio. Vamos lá, algumas respostas, né, ao movimento em si. Idade do Paracleto. O Paracleto, o auxílio que Jesus prometeu, finalmente chegou e está falando mediante seus profetas, e Montano é o profeta principal. Vamos aqui ver qual foi a resposta a esse primeiro ponto. Então vamos lá. Muitas igrejas desconfiavam do emocionalismo e da falta de verificação que acompanhavam tais profecias. Então, aquela questão das interpretações e do conciliar ou da harmonia com as escrituras, isso criava uma grande dúvida e uma grande suspeita, né? Ninguém estava acreditando muito nisso. Mas não queriam negar as profecias verdadeiras. Então, e aí, se for verdade, se não é, então havia essa dúvida. Os apoiadores acabavam escrevendo, pedindo cuidado para não apagarem o Espírito Santo e nem desprezarem as profecias, se baseando no texto de 1 Tessalonicenses 5, 19 a 20. Os oponentes negavam a validade do Evangelho de João, do Apocalipse, e das epístolas de João, negando o próprio Paracleto. Então, aqueles extremos, né? Já que alguém está defendendo o Espírito Santo, eu sou contra, então não tem Espírito Santo. Então, anula-se por completo. A tarefa dos profetas, preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda dele, ou a parousia, né, e o milênio. Os últimos dias, a igreja está nos últimos dias e precisa preparar-se para a vinda do reino do justo de Jesus. Tarefa principal da igreja, viver uma vida moral rigorosa, sofrer o martírio, não evangelizar o mundo. Então, as igrejas ortodoxas acabou
rejeitando de uma certa forma todas essas propostas dos montanismos. Então, da visão montanista de uma igreja governada pelas profecias e pelos profetas, em vez dos bispos e do ensino bíblico. Isso, então, ia contrário àquela questão defendida pelos pais apostólicos de que a igreja era o fiel depositário do verdadeiro ensino, e esse ensino era o ensino apostólico orientado pelas escrituras. Então, isso tudo cairia e o que valeria era apenas a profecia. Da negação implícita pelos montanistas de um cânon fechado e da autoridade indiscutível de Jesus e do ensino apostólico. Como eu falei, isso geraria um grande problema, né? Então, os ensinos de Montano têm o mesmo peso de escritura. Os ensinos de Montano são escritura. Os ensinos dos apóstolos não são o suficiente. Então, a Bíblia não está fechada. Vamos poder colocar mais coisa nela. Nenhum perdão depois do batismo para os pecados graves. A necessidade da pureza da igreja também era defendida por Hipólito, que foi outro que, nesse período, deu grande força ao movimento montanista. E outro argumento da igreja também era no seguinte sentido: se o Paracleto veio só a partir de Montano, o que é que instruiu os apóstolos? Quem é que fez aqueles milagres todos? Quem é que produziu as escrituras? Então, as escrituras não foram produzidas pelo Espírito Santo. Ele não tinha vindo ainda, ele só veio com Montano. Então, esses fatores acabaram por colocar em grande descrédito, né, essa questão das afirmações de Montano. Vamos ver agora um outro quadro. O desenvolvimento do episcopado nos primeiros 5 séculos. Então, primeiramente eu gostaria de ressaltar um pequeno fator assim. Naturalmente, os bispos das outras igrejas começaram a dar uma certa notoriedade ao bispo de Roma. Por quê? Porque o bispo de Roma era o cara mais perseguido. As maiores perseguições, ou quase o tempo todo, o bispo de Roma estava sendo perseguido. Então, com isso, ele acabou conquistando um certo status diante dos demais bispos, porque ali eles estavam sofrendo, ali eles tinham que fugir, ali realmente eles tinham que depositar toda a sua fé em Cristo Jesus, estavam morrendo, e ninguém melhor para nos orientar e nos ajudar diante dessas perseguições do que o bispo de Roma. Então ele acabou angariando diante dos outros bispos um status mais elevado por ser alguém que está constantemente sofrendo. Outro fator também foi que as igrejas começaram a defender para si a questão de serem igrejas apostólicas, e que a igreja apostólica ela teria mais status do que igrejas que não foram fundadas por apóstolos. Então, nesse período também, igrejas que começam a produzir alguns materiais dizendo ser dos apóstolos para também se dizer apostólicas. Daí o surgimento de alguns apócrifos também. Mas, naturalmente, os bispos já estavam dando um certo valor ao bispo de Roma. Então, no primeiro século, anciões e bispos e diáconos em cada igreja estavam sob a supervisão dos apóstolos, que eram os líderes, os chefes da igreja. No início do segundo século, os anciões e os bispos passaram a ter uma diferenciação, né, uma hierarquia começou a ser estabelecida, aonde eles estavam acima dos demais da congregação. Tá? Então a congregação era governada pelo bispo, por anciões e depois os diáconos. O fim do século II, já lá com Irineu e Tertuliano, você tinha os bispos diocesanos. Então agora o bispo supervisiona um grupo de congregações de uma determinada região. E eu comentei aqui com vocês as 5 principais igrejas, né, e suas regiões: Roma, Jerusalém, Éfeso, né? Essas igrejas então eram regiões que governavam outras igrejas. Meados do século III, já com Cipriano, o sacerdócio e sacrifício. Os anciões presbíteros começavam a ser vistos como sacerdotes de sacrifício. Foi estabelecida a supremacia então do bispo de Roma. No século IV, Concílio de Nicéia, os bispos metropolitanos se tornaram os arcebispos e, em virtude de estarem localizados em grandes centros,
passaram a gozar da primazia em detrimento dos xeropiscopos, ou bispos rurais, né? Então, com isso, da grande sede, ou das grandes seses, né, das dioceses, é que esses bispos começaram a ter um grande renome. Final do IV século, com o Concílio de Constantinopla, estabeleceu-se o termo dos patriarcas. Então, honras especiais são conferidas aos bispos de Roma, de Alexandria, de Antioquia, de Constantinopla e de Jerusalém. O patriarca de Constantinopla recebe primazia logo abaixo do bispo de Roma, que são agora as dioceses. No meado do século V, Leão I, no concílio de Calcedônia, né, ele vai dar a supremacia ao bispo de Roma. Leão I, então, reivindica a autoridade sobre toda a igreja, baseado na sucessão iniciada por Pedro. Por isso que a igreja acaba tendo a contagem de seus papas a partir, né, de Pedro, consideram ele sendo o primeiro papa. Então vamos ver aqui o que os evangelhos, algumas outras questões que acabaram contribuindo para a supremacia do bispo de Roma. Primeira coisa, Mateus 16, 17 a 19. Leão I se baseou nisso, né, para dizer que Pedro recebeu toda a autoridade e que ele seria então o fundador da igreja. Assim sendo, Leão I reivindica, né, essa autoridade para a igreja agora. O ensino, a sucessão apostólica, o ensino de que os apóstolos passavam adiante sua autoridade aos seus sucessores, levou à conclusão de que a suprema autoridade de Pedro, que havia recebido as chaves da igreja, tinha sido perpetuada, né, nos bispos de Roma. Nós vimos lá Clemente e outros que foram assumindo, então essa autoridade era passada para eles naturalmente. O martírio de Pedro e de Paulo, como eu falei, Roma era a cidade mais perseguida. Agora aqui na perseguição de Nero, Pedro e Paulo foram mortos aqui. Então, poxa vida, dois grandes apóstolos, né, inclusive o apóstolo dos gentios, morreu na nossa cidade. Então, com isso, Roma teria mais honra. População de Roma, tanto o tamanho da cidade como o tamanho da igreja contribuíram para a autoridade do bispo, tanto que havia assim uma frase: quanto mais gente, mais poder, né? Então, maior cidade do império, maior igreja do império, obviamente, maior poder. Capital imperial, outra questão, né? Depois do Edito de Milão, os imperadores muitas vezes buscavam conselhos sobre questões religiosas com os bispos de Roma. Com isso acabou dando-se muito status ao bispo, eles aconselhavam os imperadores. Outro fator também foi a própria perseguição. Nenhum lugar foi mais perseguido, os cristãos foram mais perseguidos do que a cidade de Roma. Não se morreu no mundo cristãos como se morreram na cidade de Roma. A questão do idioma. Os ocidentais que falavam latim, liderados pelo bispo de Roma, muitas vezes eram capazes de resolver os dilemas teológicos, que incapacitavam o Oriente de fala grega por falta de habilidade no latim e de expressar significados sutis desse idioma. Então o próprio idioma também, por Roma ser do Ocidente, acabou contribuindo para que ela viesse se tornar a capital da igreja. Localização das 5 cidades patriarcais, né, que nós já mencionamos, somente Roma ficava no Ocidente. Dessa forma, o bispo de Roma exercia autoridade sobre muito mais territórios do que os outros patriarcas. O alcance missionário. O bispo de Roma, como Gregório I, incentivaram um trabalho bem sucedido entre as tribos bárbaras, as quais passaram a considerar Roma como um grande respeito. Os patriarcas orientais tiveram bem menos sucesso na evangelização dos persas e dos muçulmanos. Então a Roma foi bem mais sucedida a partir de Gregório I com a evangelização dos bárbaros. As próprias invasões bárbaras, né? O colapso do Império Ocidental sobre as invasões bárbaras deixaram a igreja como a maior força de integração da sociedade no Império, bem como entre os cristãos bárbaros. A conquista muçulmana. A perda dos territórios dos patriarcas de Antioquia, Alexandria e Jerusalém para o islamismo e a pressão contínua exercida contra Constantinopla também aumentaram a autoridade do bispo de Roma. Então, diante desse quadro,
nós temos, a gente vê como que foi, né, o crescimento do status do bispo de Roma e que vai culminar na sua liderança sobre toda a igreja. Bom, voltando à nossa linha do tempo, nós chegamos no período da dinastia Macrina, 217 a 218, com Macrino e Diadumeniano. E aí nesse período então nós vamos ter Calixto I até 223, Hipólito, que acabou sendo exilado e morto, né, em 235, e acabou sendo exilado e morto. Mas Hipólito foi considerado também como um antipapa. Vamos ver como é que foi esse processo. Veja bem, Hipólito de Roma, ele nasce em 170 e vai viver até 235, quando ele encontra o martírio, através do esquartejamento. Ele foi discípulo de Irineu de Policarpo, e antes da sua conversão, ele foi guarda pretoriano, e segundo consta, ele fez a guarda de São Lourenço. E através das suas conversas com São Lourenço, ele veio a converter-se. Chegou a ser centurião da 3ª Legião de Félix, entrou em conflito com os bispos de sua época, em específico o bispo de Roma, Zeferino, que nós vimos lá que ele vai até 217, que havia afrouxado as regras da penitência para que houvesse adesões de mais pessoas. Aí surge a expressão, quanto mais pessoa na igreja, mais poder a igreja terá. O que estava acontecendo é que os bispos estavam acochambrando algumas regras da igreja para que ficasse mais fácil a permanência das pessoas dentro da igreja. Muita perseguição, muita morte. E a própria questão dos costumes dos pagãos estava sendo confrontada, estava havendo uma destruição desses padrões por causa dos padrões do cristianismo. E alguns tinham fortes resistências a isso. E a questão também dos pecados irremissíveis. E a igreja estava acochambrando, estava afrouxando essas coisas, e com isso, então, Hipólito estava se rebelando contra o bispo que estava permitindo que fizesse isso. E isso para ter mais gente dentro da igreja e, dessa forma, mais poder. Ele acusou o bispo Zeferino de modalismo, e ele era conservador e se opôs a isso. Se opôs também a Calixto, que absolveu vários cristãos que haviam cometido pecados graves, dos quais eu acabei de falar, e até 235 ele se opôs a Urbano I e também ao bispo Ponciano. Vários cristãos se juntaram a Hipólito, que acabou aceitando se tornar o bispo deles e se rivalizar com o bispado romano. Sua motivação foi justamente esse relaxamento que acabamos de falar, principalmente sobre a questão do casamento também. Isso também o motivou a escrever sobre a questão da tradição apostólica. Com suas críticas ferozes, abalou o bispado romano e arrastou para sua igreja em Ostia, né, que fica no Lácio, em Roma, centenas de cristãos. Esse cisma perdurou por 20 anos e, segundo se relata, até o bispado de Ponciano. Com Ponciano conseguiu ter uma aproximação e reconduzir, segundo consta, Hipólito ao seio da igreja. E sobre o governo de Maximino Trácio, Hipólito e Ponciano foram exilados em 235 na Sardenha. Em seguida, eles foram executados por esquadrejamento. E seus corpos, né, as partes dos seus corpos, de Hipólito e Ponciano, foram levados e enterrados em Roma. Então aí nós temos uma história interessante. E depois nós vamos ter a dinastia Severa, né, a restauração da dinastia Severa, com Elogabalo e Alexandre Severo. Nesse período nós vamos ter então a execução de Urbano I e a execução de Ponciano e de Antero. Aqui no caso todos eles bispos de Roma, mas como já citei, Hipólito também em 235 foi morto com Ponciano. No próximo período, de 235 a 268, nós vamos ter os governos que é chamado de anarquia militar. Essa anarquia militar, vários vão estar aí, né, governando e se autossucedendo aí.
Então, Maximino Trácio, Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino, Gordiano III, Filipe o Árabe e Décio, que é o que vai desencadear uma forte perseguição na igreja. Herênia Estrucila, que foi a única mulher a estar subindo ao trono romano e preparando o trono para a sucessão para o seu filho Herênio, o etrusco. Hostiliano, Treboniano Galho, Volusiano, Emiliano, Valeriano e depois Galiano. Aí nós vamos ter os bispos nesse mesmo período, Fabiano, Cornélio, Novaciano, que também foi um antipapa, Lúcio, Estevão, Sisto II, Dionísio, Félix e Eutiquiniano. Vamos agora ver, depois desse período, os imperadores ilírios. Nós vamos ter ali Cláudio II, Quintílio, Aureliano, Tácito, Probo, Caro, Carino e Numeriano. Isso vamos aí, então até 284. E os bispos Fabiano, Cornélio, Novaciano, que também foi um antipapa, né? Estevão, eu repeti aqui o mesmo quadro. Bom, durante a dinastia Severa, nós vamos ter ainda um grande personagem da nossa história, que é Orígenes de Alexandria, que vive até o ano 220. Orígenes, ele nasceu em Alexandria em 185 e veio a falecer em Tiro no ano de 253. Foi discípulo de Clemente de Alexandria, era filho de cristãos, seu pai sofreu martírio. E isso foi um problema, porque quando ele soube que o pai ia sofrer martírio, ele queria morrer juntamente com o pai. A sua mãe escondeu as suas roupas e ele não teve como sair e ir morrer com o pai. Mas ele jurou, fez um juramento de que ele seria um cristão fiel até a sua morte. Ele foi encarregado, já na mais jovem idade, em torno de 18, 19 anos, a estar ensinando os catecúmenos. E quem deu essa ordem a ele, esse encargo a ele, foi o bispo Demétrio. Anos depois, ele deixou discípulos dele encarregados desse serviço de cuidar dos catecúmenos e passou a ensinar cristãos mais adiantados na doutrina cristã. Muitos pagãos também vinham ouvi-lo, tais como a mãe do imperador da Arábia, e esse sucesso despertou, de certa forma, ciúmes no bispo de Alexandria. Devido a isso, ele mudou-se para Cesareia e ali dedicou-se aos estudos e ao ensino. Das suas obras, podemos citar Hexapla, que é uma coleção de 6 volumes, que era uma transliteração do hebraico com o grego. Escreveu diversos comentários e sermões dos textos bíblicos. Escreveu sua apologia contra Celso, no caso aqui, imperador Marco Aurélio. Dos primeiros princípios, de Principies, foi a sua obra sistemática, de teologia sistemática. Assim como Clemente, ele visa criar uma relação com a filosofia, no caso aí o neoplatonismo, mas sempre afirmando a doutrina dos apóstolos e que não poderia haver nenhuma contradição entre as verdades filosóficas e a doutrina apostólica. Então ele também cria uma harmonia, ele acaba sendo também um mitógrafo, ou seja, um alegórico, onde ele usa os mitos para poder encontrar verdades ali dentro, verdades cristãs, e mostrar nas escrituras essas verdades cristãs, mostrando a harmonia em relação à verdade. Ao estudar os termos plasmar e criar em Gênesis, então veja bem, ele está criando uma harmonia. Mas na cabeça dele, o que não fosse dito pelas escrituras, ele, dentro das suas especulações, ele poderia divagar o pensamento e acabar se aventurando em especular algumas ideias diferentes. Então, quando ele está estudando esse termo plasmar e criar lá em Gênesis, ele passou a defender,
que havia no caso, houve no caso, duas criações. A primeira seria uma tipo de uma pré-existência dos homens, que quando se desviou e acabou pecando, Deus então plasmou do mundo material um corpo vindo do pó da terra, para que esse homem então pudesse ter um corpo físico e cumprisse o plano de Deus no sentido desse homem se purificar desse pecado através da fé em Cristo Jesus e da santificação, e dessa forma ele pudesse voltar, né, para o espiritual. Então ele não concorda com os gnósticos, mas acaba por se alinhar ao neoplatonismo. Ele se desvia da doutrina dos apóstolos, né, tanto defendida, e acaba criando um sistema tipo de reencarnação. Em 220, sobre as perseguições de Décio, veio a ser torturado, e pouco tempo depois, como eu falei, de acordo com Eusébio de Cesareia, provavelmente algumas semanas, ele veio a falecer em consequência dessas torturas que sofreu aos 70 anos de idade. Então, ao se permitir especular, Orígenes acaba por criar um sistema ou sugerir um sistema muito alinhado ao neoplatonismo, que ele acaba vindo depois no futuro sendo chamado de Orígenes o herege, né? Justamente por essa colocação que ele fez. Então, diante disso, nós temos, né, ainda nesse período, Calixto e Hipólito, né, 235, que são os bispos de Roma. Orígenes está tendo seu ministério justamente no período de Hipólito e de Calixto. Tá? Urbano I e Ponciano. Lembrando que Ponciano morreu junto com Hipólito e sobe no seu lugar Antero, que vai então governar até 236 como bispo de Roma. E assim nós temos a história dos quatro grandes. Irineu, em suas formulações, acabou sendo o que esteve mais alinhado à doutrina dos apóstolos. Tertuliano, que por causa do seu legalismo o levou a romper com a igreja que tanto defendeu e acabou se aderindo a um movimento herético dos montanistas. Clemente e Orígenes, né, de Alexandria, que foram mais pensadores do que pastores, se dedicaram a descobrir segredos e acabaram por cair em heresias platonistas. Assim nós fizemos esse apanhado até o ano 236 e na próxima aula nós vamos dar sequência na nossa linha do tempo. Agradeço a todos e que todos tenham um bom estudo, que Deus os abençoe.